Questão 1. Por favor, faça a seguinte experiência. No papel, desenhe um círculo e marque seu centro. Passo 1 na figura a seguir, marcando um pontinho dentro. Pegue um pedaço de barbante e com ele ligue o centro a um ponto da periferia. Então, vamos marcar o raio aqui dentro. Corte o barbante com a medida do raio do círculo do passo 2, como eu acabei de falar. Coloque o barbante encurvado exatamente sobre um pedaço do círculo, passo 3. Então, o barbante está aqui, nós vamos cobrir o círculo com esse barbante. Finalmente, desenhe os segmentos que ligam cada extremidade ao barbante, no passo 4. Esse arco, cujo tamanho mede um raio, nós chamamos de radiano. O ângulo central que você está vendo é igual a 1 radiano. Qual é aproximadamente a sua medida em graus? Por que 1 rad? É porque esse ângulo aqui, né, ele tem o mesmo comprimento desse radiano aqui, que é desse raio aqui, ok? Então, agora nós iremos fazer uma regrinha de 3 para descobrirmos aproximadamente sua medida em graus. Para isso, nós iremos utilizar o valor de π como 3,14. Vamos guardar esse númerozinho aí, ok? Então, radiano, nós vamos passar para grau. Nós temos que 1 π equivale a 180 graus. Nós temos aqui que 1 radiano equivale a x. Então, esse radiano aqui equivale quantos graus? Então, iremos resolver essa regrinha de 3. Vamos multiplicar π vezes x. Então, π vezes x e 1 vezes 180, que é igual a 180 graus. Esse π aqui, nós vamos passar ele dividindo 180. 180 graus dividido por π. Lembra que eu pedi para guardar esse valor de 3,14? Vamos substituir no π. 180 graus dividido por 3,14, nós iremos encontrar aproximadamente 57,32 graus. Então, a nossa resposta não está em quebradinho, ela está inteira. Arredondando esse 0,32 aqui, ele vai descer para menos, então ficará 57. A resposta correta é a letra A, 57 graus. 2. Por favor, pegue uma calculadora normal ou de celular, configure para radianos. Isso é fundamental para que o restante funcione. Escolha um valor qualquer e calcule seu seno. Depois, calcule o cosseno do resultado. Em seguida, calcule novamente o cosseno do resultado e continue dessa maneira muitas vezes. Aos poucos, você verá que o visor vai se estabilizar em um determinado valor. Esse valor é chamado atrator da função cosseno. Na figura a seguir, representa um trecho de um gráfico de uma função cosseno. É restritamente decrescente esse trecho. Você pode ver uma espiral retangular que vai se espremendo em torno de um ponto, e a seta grande indica no eixo das abscissas o valor que vai aparecer na calculadora após a estabilização total. Esse tipo de fenômeno faz parte da teoria do caos, estudada em uma área da matemática avançada conhecida como sistemas dinâmicos. Aproximadamente qual valor você estabilizou? Então, você vai fazer isso aí, eu vou fazer o meu, vamos ver o que eu vou encontrar. 3. Quando o ângulo aumenta de 20 graus para 80, o que acontece? Então, aqui eu tenho um círculo trigonométrico, eu tenho o eixo do cosseno e o eixo do seno. Tenho 20 graus e 80 graus. Então, o que será que acontece de 20 para 80? Seu seno é positivo e aumenta, ficando 4 vezes maior. Seu seno é positivo e aumenta, mas não fica 4 vezes maior. Então, vamos pensar aqui, 20 vezes 4 dá 80. Será que se eu multiplicar os valores do seno de 20 dará o mesmo valor do seno de 80, maior ou menor? Temos a tabelinha aqui do seno. Então, esse é o valor do seno de 20. O seno é positivo. É positivo? Vamos ver aqui, O seno, sim, ele é positivo. Tanto de 80 quanto de 20 são positivos. Eles estão nesse eixo aqui, são positivos. Fica 4 vezes maior
Se eu pegar esse valor de 0,3420, multiplicar por 4, eu vou encontrar um valor de 1,21648, que não representa esse valor aqui. Então, ele não fica 4 vezes maior. Mas não fica 4 vezes maior. Então, poderia ser essa resposta B. Vamos analisar o restante. Se o cosseno é positivo, o cosseno está aqui. Ele é positivo de 80? É. O de 20 é positivo? É. Se o cosseno é positivo e aumenta. Então, vamos pensar, o valor do cosseno de 20, ele está quase chegando no 1. E o valor do cosseno de 80 está próximo a 0. Então, ele não aumenta. De 20 para 80, ele diminui o valor. Então, não seria nenhum desses dois aqui. Ele sempre irá diminuir. Sua tangente é positiva e aumenta, ficando 4 vezes maior. Então, a tangente é o eixo que passa aqui na lateral da circunferência, esse é o valor. Eu multiplicando por 4, não dá o valor da tangente de 80. Então, a resposta exata é a letra B. Ele aumenta, mas não, o seno aumenta, mas não fica 4 vezes maior. 4. Como se chama uma função não constante cujos valores se repetem a intervalos regulares? Então, é uma função que ela não é constante e seus valores se repetem em intervalos regulares. Então, a função afim é uma reta. Ela vai subindo dessa mesma forma. Então, não poderia ser, os valores não se repetem. Um exemplo, aqui aumenta, se fosse decrescente, iriam diminuir. Limitada, aqui teríamos exemplo dos limites e derivadas. Periódicas, vamos pensar em periódicas. Essa aqui é uma função seno. Ela passa aqui, ó, ela sai do zero, sobe, desce no π. Ela desce, depois ela sobe em 2π. Então, ela vai numa continuidade se repetindo num período de cada 2π radiano. Então, essa aqui seria um exemplo. A do cosseno, ela passa aqui no 1 e ela decresce e ela sobe e desce no intervalo de 1. Então, também é um exemplo de uma função, né, cujos valores se repetem em intervalos regulares. A função real é toda função onde os seus valores estão dentro dos números reais. Então, isso acontece em todas elas. A resposta correta seria essas duas aqui, ó, onde os fatores se repetem. Seria numa função periódica, letra C. 5. Na física, uma senoide é uma função cujo o formato genérico é mostrado na tabela abaixo, à esquerda. No lado direito da tabela temos um exemplo, ok? Qual o período da função dada como exemplo? Então, eu tenho a função senoide, que é o modelinho dela, e o exemplo aqui. Nós vamos comparar uma com a outra, ok? Então, eu tenho a função e tenho aqui o exemplo. Nós vamos observar cada item aqui e descobrir seus valores. Eu vou descobrir o valor de A, de C e de D. Então, quem que é meu A aqui? É o menos 4. Observem que ele está aqui, ó, menos 4. Seno. Aqui dentro, eu tenho o quê? O meu C. Olha aqui, ó, entre parênteses, eu tenho x menos c. Então, como é que eu descubro quem que é esse c? Olha aqui, ó, o 3. Mas observe que o sinal está negativo. É 3. Mas se eu colocasse 3 aqui, ficaria negativo. Ele teria que ser menos 3. Menos com menos, mais. Menos 3. E esse D aqui tem como o seu correspondente 1. Agora que eu tenho os valores aqui, eu vou pegar o seno daqui de dentro, o seno desse valor aqui, e vou igualar ao seno dessa função de exemplo. Igualei os dois resultados. Por que eu igualei? Eu sei que cada um corresponde ao outro. Esses valores aqui correspondem a esses valores. Agora, nós vamos pensar, nós queremos essa partezinha aqui. Então, como é que eu faço isso? Observe que 2π radiano sobre B está multiplicando alguma coisa. Então, isso aqui está em evidência. Nós vamos ter que colocar isso aqui também em evidência. Que número que multiplica isso tudo aqui dentro? Eu posso dizer que eu tenho 1 que multiplica x
que 1 vezes x, x. 1 vezes 3, 3. Então, eu coloquei também esse em evidência. Vou agora pegar tanto esses dois itens de evidência e irei igualá-los. Igual a 1. Passo B para o lado direito. 2π é igual a B. Então, eu tenho que 2π é igual a B. Mas observe que eu não tenho essa resposta aqui. O que é que nós iremos fazer? A resposta está em módulo. Então, o módulo de π igual ao módulo de B é a mesma coisa que 2π igual a B, porque nós sempre teremos resultado positivo no módulo de um número. Então, a resposta correta seria letra D. Módulo de B é igual a 2π. Não esqueça de colocar o seu nome completo e sala nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo.